Então, hoje estamos começando com o estudo em Ezequiel. Gente, é assim, Ezequiel é um livro muito longo, tá? Então eu não sei quantas semanas nós vamos passar falando sobre ele, certo? E é interessante que nós já pegamos os outros profetas, então o que acontece? A gente já está mais acostumado no ritmo deles. O que tem de interessantíssimo aqui no livro de Ezequiel, tá? O que acontece? O Ezequiel, ele foi levado cativo lá, né? Então, na verdade, você vai pensar, esses livros históricos, o que eu vou pôr em prática na minha vida? O que eu vou adaptar na minha vida? Porque a maior parte é histórico, mas não é assim. Muita coisa que a gente está estudando, desde os profetas menores, aí os profetas maiores, que nós estamos vendo, desse tem muita coisa para a gente colocar na nossa vida diária. Então, mais fortalece ainda a minha opinião de que a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia transforma vidas, ela está juntada lá exatamente porque tudo é proveitoso. Existe uma diferença de colocação. Tem pessoas que acham que a Bíblia contém a palavra de Deus. Quando você acha que a Bíblia contém, isso significa que algumas coisas podem ser tiradas. Eu acredito que a Bíblia é a palavra de Deus. Então é o seguinte, tudo que está escrito lá é aplicado para minha vida hoje, porque Deus não faz acepção de pessoas. O mesmo jeito que ele tratou com um, ele vai tratar com o outro. Aí você me diz, ai, mas os heróis da fé, olha o que Deus fez para Abraão. Ok, Abraão pegou o filho dele e foi lá para sacrificar no altar de oferecimento a Deus. Eu não faria isso, e Deus sabe que ele não me pede isso, porque ele sabe que eu não tenho estrutura para pegar minha filha e sacrificar. E Abraão foi. Aí você fala, esse é o diferencial. O cânon bíblico, que é a nossa Bíblia, você vê que ela, assim, todos os capítulos, todos os livros, não importa a ordem que eles forem colocados, todos não se contradizem, em momento algum. Nós temos a Bíblia Católica, que ela tem alguns livros a mais, que são chamados de apócrifos. Mas, por exemplo, o livro de Macabeus, você vai entender, é legal até você ler, porque é um livro histórico. Mas por que ele não está no cânon? Porque existe alguma coisinha que bate meio de frente com alguma ideia do livro inteiro. Então, não, está lá, é um livro histórico, você pode ler, então, ok, tudo bem. Então, o que nós vamos ver aqui com Ezequiel? Ezequiel estava levado lá, eu vou dar uma... Antes, né? Como é que é? Antes de pegar o pedaço de pau, que a gente vai ganhar paulada hoje, tá? Então, antes de pegar o pedaço de pau, vamos explicar mais ou menos o que aconteceu com Ezequiel. Ele profetizou entre 593 até 571 antes de Cristo, certo? Ele viu, Deus mostrou para ele o colapso de Jerusalém em 575. Ele foi levado cativo na primeira leva do pessoal lá que foi Nabucodonosor levou para Babilônia, certo? Ele viu cenas que vocês não vão acreditar, nós vamos ver hoje, já hoje. Deus mostrou o céu para ele, não é aquela coisa azul cheia de gaivotinhas, não. Deus mostrou para ele o trono, mostrou as hierarquias. Então tem gente que fala, mas Ezequiel é muito difícil de entender. Por isso que a gente ora antes e pede para Deus mostrar, porque hoje você vê comparando, Deus mostrou o trono dele para quem? Para Ezequiel e João. O Daniel é chamado do Apocalipse do Velho Testamento, tá? Mas existem coisas em Daniel, e se você não viu ainda, volta lá no canal e assiste o estudo do Daniel, que são as mesmas coisas de João. Não se contradiz, escrito por pessoas diferentes, em épocas diferentes, pessoas que não se conheceram e descrevem a mesma coisa. Aí você fala assim, nossa, por que será que Deus mostrou para Ezequiel e não mostra para mim? Então, nós vamos ver hoje o porquê, tá? Não é porque ele é o queridinho, não. É tudo uma atitude dele, certo? O que acontece com as profecias de Ezequiel? Deus pegou Ezequiel e o que ele foi mostrar, tudo o que Deus ia... porque ele era um profeta, que ele tinha que passar para o povo,
ele teve que sentir na pele. Então, muitas coisas que ele passou fisicamente era para poder o povo entender que era com o que ia acontecer com o povo lá, né? Então, na profecia. Aí, o que acontece? Vamos falar sobre os profetas. Ai, agora moda, né? Você ter cargo nas igrejas, título, né? Ah, porque eu sou profeta, porque eu sou não sei o quê. Hoje nós vamos ver o que é um profeta, o peso de um profeta, que não é uma coisa que a gente vê hoje em dia. Hoje em dia a gente vê como status. Só que quando Deus chama alguém para ser a boca dele, o negócio é sério. Então ele vai ter que, ele acaba sentindo na própria pele o que é que vai acontecer, tanto os juízos, tá? Nós vimos lá em Oséias, Deus mandou Oséias casar com a prostituta. Por quê? Deus queria falar para o povo da prostituição do povo judeu. O que era? O povo judeu tá um dia seguindo a Deus no altar, no outro dia tá fazendo culto para deuses estranhos. Então Deus fala para o profeta, que era Oséias, para ele se casar com uma prostituta. Oh, mas tem isso na Bíblia? Tem. Então vamos lá. Bom, vamos lá. Ele mostra, tá? Deus mostra para Ezequiel a restauração, como é, o que vai acontecer. Então o povo, o pega para capar, que aconteceu na prisão, eles ficaram exilados 70 anos, e depois mostra a restauração do templo de Israel, e vai mostrar o mais para frente, como nós vimos no final de Daniel. Tá? No final de Daniel descreve toda aquela aula de história que nós fizemos no penúltimo estudo de Daniel. Foi uma aula de história, onde tem a Cleópatra, onde tem os casamentos ali, como é que era, tal da Berenice, a Leonice, tem tudo isso lá. Então, e mostra a volta de Jesus. Nós vemos isso na segunda parte do capítulo 11 de Daniel, tá? E nós vamos ver Ezequiel também fala do futuro que vai acontecer. Bom, então vamos ver. Durante 32 vezes Deus fala: e saberão que eu sou o Senhor, tá? 32 vezes. Então isso quer dizer o quê? É quase uma vez por capítulo que Deus fala isso. Isso quer dizer o quê? É Ele que escreve a história. É Deus que escreve. Não existe coincidência. Não existe, porque o nosso presidente é uma porcaria e por que ele tá lá? Deus parece que não deu bola. Gente, nenhuma autoridade é constituída sem a permissão de Deus. Até às vezes para julgar o povo, subjugar o povo, certo? Então vamos lá. Muitas das situações que são muito difíceis para entender, você tem que lembrar sempre assim: Deus é soberano. Ele é soberano até no meio da crise. Isso aqui são os tópicos, só para você saber o que é que te aguarda, tá bom? O Ezequiel, ele prevê a grande batalha que vai ter antes da segunda vinda de Cristo. A batalha que vai ter entre o arrebatamento e a volta de Cristo, tá? E aí ele foi, então, você vai ver que ele foi chamado para profetizar aos cativos da Babilônia. Então, o que nós vamos ver lá? A primeira pergunta que nós temos, vamos ver lá em Ezequiel 1, de 1 a 3, a pergunta é: como ele teve as visões? Olha, só um parênteses aqui. Esteja preparado para, de repente, você, os seus paradigmas e as coisas que você acha que é certo ser confrontadas hoje, tá? Então, é assim, abra o seu coração, porque nós vemos maneiras de culto hoje muito diferentes da parte bíblica, tá? Então, esteja preparado. É a Bíblia que está falando, não é a Kátia. Quando eu vou falar a minha opinião, eu falo, isso eu acho. Mas hoje nós vamos falar do que a Bíblia acha, tá? Então, nós vamos ver, assim, muito a forma de o seu relacionamento com Deus, com Jesus e com o Espírito Santo. Nós vamos ver aqui nesses versículos, tá bom? Então, a primeira pergunta é: como que Ezequiel teve as visões? O texto eu vou ler na Ara, que diz o seguinte, é a revista e atualizada. Aconteceu no 30º ano do 5º dia do 4º mês. Por que fala o 30º ano? O 30º ano, tá? Não é o ano de um rei, é o dele, porque ele foi chamado
ele era para ser sacerdote, que ele era da linhagem, porque naquela época não é assim, eu quero ser sacerdote, vou lá pro seminário, faço faculdade de teologia e sou ungido de sacerdote. Não, os sacerdotes, eles eram da tribo de Levi, eles eram levitas. Então, era assim, com 25 anos ele era chamado, e aí com 30 ele era ordenado. Então, isso aconteceu no 30º ano, tá? E aí ele estava junto do rio de Quebar. Eu amo a Bíblia quando coloca localização geográfica, que é para ter veracidade do tema, tá bom? Então vamos lá. Ele estava no rio de Quebar e abriu os céus. Eu tive visões de Deus. Ele viu Deus. Pensa bem. Você chegar num ponto que Deus não se mostrou nem para Moisés. Lembra assim, Moisés, quer ver sua glória? Deus falou assim, entra atrás da penha aí, do buraquinho, porque se eu passar, você vai morrer, você não aguenta o meu... E ele se mostrou para Ezequiel. Aí já começa, você vê o diferencial entre nós e ele, tá? Bom, no 5º dia do referido mês, no 5º ano do cativeiro do rei Joaquim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali teve ele sob a mão do Senhor. Então, como que Ezequiel teve? Ele não sonhou, não foi ninguém que falou, ele estava lá e o céu abriu. Agora, vamos pensar, nós aqui, né? Quem somos nós na fila do pão, né? Mas nós lá parados, vamos supor até que ele estava orando, vamos... Gente, o céu abriu. E aí? É que nem vê anjo. Todo mundo fala, ai anjo, ai que bonitinha, aquela criança fofinha, de fralda, com 2 asinhas. Gente, se anjo fosse fofo assim, cada vez que o anjo aparece, ele não ia falar assim, não temas. Pode ver, toda vez que anjo aparece, ele fala pra pessoa, não temas. É porque deve ser uma coisa assim... que nós não conhecemos. E Deus se apresentou para ele. Então vamos lá. Pergunta 2. O que tem na visão? Na visão surgem 4 seres e foram comparados a quê? O que acontece aqui? Agora nós já vamos ver que ele viu a imagem do céu. O céu se abriu, ele viu o que tem lá no céu. E ele comparou com aquilo que ele já conhecia. Isso é muito normal com os profetas. Nós já falamos sobre o profeta que viu, eis que vejo o povo de Israel voltando em águias de aço. Ele viu um avião e ele não sabia o que era um avião. E ele comparou com águias de aço. Então, ele vai fazer uma descrição aqui com aquilo que ele conhece, tá? Então, vamos lá. Olha o que ele viu, 4 seres. Esses 4 seres nós vamos ver, o João também fala ele, exatamente descrevendo como que é. Então diz o seguinte, eu olhei e eis que um vento tempestoso vindo na... Gente, começou um toró, uma tempestade, uma grande nuvem com fogo a revolver-se. Aí imagina você lá, passeando no campo, colhendo margarida e você vê um negócio desse. E... o resplendor ao redor dela, certo? Da nuvem. No meio disso, uma coisa como metal brilhante que saía no meio do fogo. Do meio dessa nuvem saía a semelhança de 4 seres viventes, cuja aparência era esta. Tinham a semelhança de homem. Cada um tinha 4 rostos. Então, a semelhança de homem deve ser o corpo, tá? Cada um tinha 4 rostos. Então, você imagina, 1, 2, 3 e 4. Certo? Esses eles também tinham 4 asas. As suas pernas eram direitas. A planta de cujos pés era como a de um bezerro e luzia como brilho de bronze polido. O bezerro tem casco. Então imagina que os pés eram como casco, tá bom? Debaixo das asas eles tinham mãos de homem. Aos 4 lados, assim, todos os 4 tinham rostos e asas. Essas se uniam uma à outra, não se viravam quando iam, cada qual andava para a sua frente. A forma dos seus rostos era como o de homem. À direita, os 4 tinham rosto de leão, à esquerda, rosto de boi e também rosto de águia, todos os 4, certo? Isso aí é referência a todas as...
os anjos representados, tá bom? Então nós vamos ver lá mais pra frente que apareceu com o rosto de águia, não sei o que é isso aí. Vamos ver. E aí, a pergunta 3, qual era a imagem que ele tentou descrever? Ele disse assim eram os seus rostos, suas asas se abriam em cima, cada ser tinha 2 asas unidas, cada uma a do outro, de irmãozinho assim, tá? A asa aqui grudada com a do outro. As outras 2 cobriam o corpo deles. Cada qual andava para frente para onde o espírito havia de ir. Eles iam e não se viravam quando iam, tá? Então aí você vê que o movimento também, eles se movimentavam sem andar com os pés, porque não se moviam. Então seria como se fosse flutuando. O aspecto dos seres viventes era como carvão em brasa. Ó, já estava pegando fogo. Semelhança de tochas, o fogo saía e corria resplandecente e dele saíam relâmpagos. Ai, que coisa meiga. Além de ter um toró, um negócio desse cheio de fogo, ainda saía relâmpago deles. E os seres viventes zigue-zagueavam a semelhança dos relâmpagos, né? Como é que é um relâmpago? Né? Que a gente é acostumado a ver. E agora vem a história da Terra. Vamos lá. O que estava junto aos seres viventes? Viu os seres viventes, e eis que havia uma roda na Terra ao lado de cada um deles. O aspecto das rodas e a estrutura eram brilhantes como o berilo. Tinham as 4 a mesma aparência, cujo aspecto e estrutura era como se estivesse uma roda dentro da outra. Eu esqueci de pegar uma argola. Esqueci lá em cima a argola. A imagem é mais ou menos como se fosse... sabe quando você encaixa uma argola na outra? Então fica uma assim e uma assim. Então ela anda para tudo quanto é canto, porque são os arcos, tá? Bom, e elas andavam em todas as direções. As cambotas eram altas, metiam medo. As 4 rodas eram cheias de olhos ao redor. Mano do céu, além de ser 2 rodas encaixadas que se viram junto com essas criaturas, elas tinham um monte de olho, tá? Ok. Andando, os seres viventes andavam a roda ao lado deles, elevando-se sempre que elas se elevavam. Para onde o espírito queria ir, iam, pois o espírito os impelia, e as rodas se elevavam juntamente com eles, porque nelas havia o espírito dos seres viventes. Andando eles, andavam elas, e parando eles, paravam elas, e elevando-se na terra, elevava-se também as rodas juntamente com eles, porque o espírito dos seres viventes estava nas rodas. Eu vou falar para vocês, como eu estou gravando, não pelo Zoom, estou gravando pelo telefone. Eu não consegui colocar a imagem aqui, mas lá no nosso estudo, lá no canal do YouTube, no estudo de Apocalipse, eu consegui. Quando eu tava fazendo o estudo de Apocalipse, eu consegui um site aqui que o cara foi pegando o que dizia e montando o desenho. Então tem as figuras lá mais ou menos parecendo. Então, você tá curioso para saber essa história das rodas que vai? Tá lá no estudo do Apocalipse, tem as imagens que eu consegui colocar as imagens. Quem já estudou com a gente, lembra, quem não lembra, entra lá que você vai ver que tem. Depois eu acho e coloco aqui aonde que estão, tá? Qual é o estudo que tem a imagem que foi feita, tá bom? Então, aí nós vimos os seres viventes e as rodas. O que que tinha na cabeça deles? Aqui não é na cabeça, é acima, que aqui é o que é interessante, tá? Sobre a cabeça dos seres viventes havia algo semelhante ao firmamento. O que que é? Cada vez que a Bíblia fala de firmamento é céu. Então, na verdade, isso tá lá no estudo de Apocalipse, também tem essa imagem, que ele fala como cristal brilhante que me tinha medo. E em cima, isso estava em cima da cabeça, não era da cabeça de um. Vamos dizer que era uma prateleira transparente, uma prateleira de vidro, separando o que ele estava vendo aqui, que eram os seres viventes, separando do que? O que tinha em cima, tá? Não chegou aqui ainda, então vamos lá. Por debaixo do firmamento estavam estendidas as asas, uma direção do outro, cada um tinha 2 asas, cobriu o corpo. Ok, beleza. Então os seres viventes estavam lá e ele viu uma prateleira de vidro. Fala de cristal porque era transparente, tá bom?
o de 24 a 25. Andando eles, eu ouvi o tatalar, que é o farfalhar das asas, como o rugido de muitas águas, como a voz do Onipotente. Ouvi um estrondo tumultuoso, como um tropel de exército, parando eles, abaixava as asas. E veio uma voz de cima do firmamento que estava sobre a sua cabeça, parando eles, abaixar as asas. Bom, além dessa cena toda, ele ouve a voz de Deus, como um estrondo, a voz do Onipotente. Eu vou falar para você, sabe por que isso não apareceu? Porque eu já tinha infartado. No começo dessa história, eu não tinha chegado nem até o final, porque eu já tinha infartado logo de cara. Tá pensando, agora vai me consumir, pode levar, Senhor, sua filha tá pronta, alguma coisa assim. Porque imagina a cena. Ou então, veja bem, ou então ele ficou tão congelado que ele não fugiu porque não conseguia, né? Tava congelado, não sei. E aí, agora a gente vai ver o que é que ele viu. Ele ouviu a voz, tá na pergunta 7. Então veio o estrondo, os seres viventes pararam, tá? Por cima do firmamento que estava sobre a sua cabeça havia algo semelhante a um trono como safira. Sobre esta espécie de trono estava sentada uma figura semelhante à de um homem. Ele viu como que é o céu. Então o que é? O trono de Deus, isso, gente, no estudo do Apocalipse é bem explicado. É o trono de Deus que está em cima. Abaixo do trono tem uma prateleira de vidro e aqui embaixo vão estar os anjos, certo? Então, por que que é assim? Você vai conseguir, isso estamos falando de futuro, na glória, tá? Você vai conseguir ver o trono. Você é salvo, vamos dizer que tá todo mundo salvo, todo mundo foi pro céu, né? Tá bom. Você vai conseguir ver. Mas tem as áreas. Quando nós estudamos lá no livro de Daniel, nós lembramos que quando Daniel fez aquele jejum dos 21 dias, o que o anjo falou para ele? No dia que você começou a pedir, eu saí. Mas teve que enfrentar os principados e potestades. Aí veio Gabriel, que lutou para o Miguel passar. Não, o Miguel que lutou para o Gabriel passar. Nós vemos Paulo falando do segundo céu e do terceiro céu. Nós temos isso. Então, o que é que a gente, olhando tudo que a Bíblia, as informações que nós temos na Bíblia, o que nós imaginamos? Então, o trono de Deus você vai poder ver e vamos dizer que são prateleiras, tá? Prateleiras, ok? E aí ele viu o trono e uma figura semelhante a um homem. Vi como metal brilhante, como fogo ao redor dela, desde os seus lombos e daí para cima, e desde os seus lombos daí para baixo. Vi como fogo e resplendor ao redor dela. Como o aspecto do arco que aparece na nuvem em dia de chuva. Sabe o que é o arco? O arco-íris, tá? Assim era o resplendor ao redor. Esta era a aparência da glória do Senhor. Vendo isso, caí com o rosto em terra e ouvi a voz de quem falava. Bom. Nós vemos que quando Estevão foi apedrejado, por que eu acho que a visão que ele viu é o trono de Deus? Por quê? Quando Estevão foi apedrejado, Estevão estava lá, né? Deus aliviou a dor dele, porque ele olhou para o céu e falou assim: eis que vejo o Senhor Jesus sentado à direita do trono de Deus, tá? Então, esse trono o Ezequiel já viu, esse queridinho de Deus, ele se mostrou o trono, tá? Agora, o que aconteceu? A pergunta 8 é aí que a gente vai começar a pegar. Até agora foi história, então lê de novo, pega a Bíblia na linguagem de hoje e vai ver, porque assim, enquanto a gente não tiver a ideia montada na cabeça, a gente não sossega, né? E aí esta voz me disse: filho do homem, põe de pé e falarei contigo. Entrou em mim o Espírito quando falava comigo e pôs em pé e ouvi o que ele falava. O que eu vou falar agora, se você quiser jogar pedra em mim, pode jogar, é só desligar, tá? O Espírito Santo não derruba ninguém. O Espírito Santo te levanta para pôr na presença de Deus. Então,
nós vemos hoje em dia, nós vamos ver aqui, ó, direto, até o final do estudo de hoje, nós vamos ver várias vezes o Espírito Santo levanta. Não entre nessa que, ai, cai no poder de Deus. Gente, o Espírito Santo levanta. O Espírito Santo te põe na presença de Deus para falar com ele, tá? Isso aqui é Bíblia. Isso aqui eu não estou falando o que eu penso. Isso aqui eu estou falando a Bíblia, o que a palavra de Deus diz. Deus ia falar e falou, filho do homem, te põe em pé. Porque ele viu isso, né? Desmaiou, acho, né? E aí entrou o Espírito enquanto Deus falava comigo e me pôs em pé. E aí eu vi o que ele me falava, ok? Pergunta 9. O que ele disse? Deus falando. Deus vai chamar Ezequiel de filho do homem durante todo o livro, tá? Para dizer que ele não estava falando com o espírito, ele estava falando com um humano. Filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que insurgiram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim até precisamente o dia de hoje. Os filhos são de duro semblante, obstinação. Ele começa a descrever as características negativas do povo, porque que ele não estava contente, né? Eu te envio e lhes dirá, assim diz o Senhor Deus, eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são casa rebelde, hão de saber o que está no meio deles um profeta. Tu, ó filho do homem, não temas essas palavras, ainda que haja sarças e espinhos contigo, e tu habites com escorpiões aí que ele tá falando é de traidores, tá? Não temas as suas palavras, nem se assuste com o rosto delas, porque são casa rebelde, mas tu lhes dirás minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Bom, Deus, nós já vimos nos nossos estudos. Deus, quando ele vai descer com uma sentença, ele sempre mostra o pecado da pessoa, do povo, né? Mostra o erro. Ele fala a sentença e ele dá o escape. Isso nós vemos que já é um padrão em todas as profecias, ok? Então, o que ele tá falando? Levanta e vai falar, mesmo que eles não escutem. Vá falar. E muitas vezes nós seguramos a nossa boca de medo de ser interpretado mal. Ai, eu vou ficar mal com fulano. Ai, porque não sei o que. E vamos nos lembrar de Salmo 1. Bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então a pergunta é, aonde você está hoje? Ai, mas Deus falou isso para Ezequiel. Se tá na Bíblia e nós estamos estudando hoje é porque ele quer falar alguma coisa comigo e com você. Aonde você está, não existe coincidência, tá? Não existe. Você está colocado aonde deveria estar para fazer a diferença. Você não está na família que você está, na cidade que você está, no trabalho que você está. Você não está à toa. Tudo tem um porquê e um pra quê. Então, se a Bíblia diz que nós fomos salvos e não fomos fulminados na mesma hora, porque nós temos que fazer a diferença. Então, aqui o que ele tá falando? Não temas, nem temas as palavras, ainda que as pessoas não te escutem. Vai falar. E aí agora vem a coisa pior ainda. Vamos lá. Mas tu lhe dirás as palavras. Tá? E eles não vão querer ver porque são rebeldes. Agora, presta atenção aqui. Tu, ó filho do homem, de novo. Ouve o que eu te digo. Não te insurjas com a casa rebelde. Abre a boca e come o que eu te dou. Então, eu vi, e eis que certa mão se estendia para mim. Nela se achava o rolo de um livro. Aqui, esse rolo de um livro, muito provavelmente, era as Lamentações de Jeremias. Porque Ezequiel cresceu ouvindo o profeta Jeremias. A Bíblia que eles tinham naquela época era o profeta Jeremias, que tinha, quando Jeremias estava pregando, o Ezequiel devia ter uns 4, 5 anos de idade. Então ele cresceu, a Bíblia que ele tinha era do profeta Jeremias, tá? Então, o que Deus falou para ele? Abre a boca e come que eu te dou. Então eu vi, eis que uma certa mão se estendia para mim e nela se achava o rolo de um livro. Gente, os livros não era que nem é hoje, tá? Era as páginas escritas e enroladas assim.
o rolo de um livro. Estendeu diante de mim, estava escrito por dentro e por fora. Neles estavam escritas as lamentações, os suspiros e os ais. Por isso que a gente acha que era a lamentação de Jeremias, que ele estava lendo, tá? Ainda me disse, filho do homem, come o que achares, come esse rolo e fala à casa de Israel. Então eu abri a boca e ele me deu para comer um rolo. O que isso quer dizer? O que isso quer dizer? Quando você for falar a alguém, você tem que estar alimentado da palavra. Aí eu pergunto, quantas vezes por dia você alimenta o seu corpo? Quantas vezes por semana você alimenta a sua alma? Você pode dizer que você está comendo a palavra de Deus? Ou você vai lá e dá uma... A palavra de Deus é só um aperitivo para você. Você vai lá e belisca algumas coisas e tá tudo certo. Tá? Deus tá mandando ele, tá comissionando ele e tá mandando ele comer a palavra. Comer a palavra de Deus. E aí ele abriu a boca e me deu de comer. E olha o que aconteceu. E me disse, filho do homem, dá de comer ao teu ventre, enche as suas entranhas com esse rolo que te dou. Quer dizer, come tudo. Eu comi e na boca era doce como mel. Isso quer dizer o quê? A palavra de Deus nunca vai destruir, nunca vai ser amarga, nunca vai ser ruim para aquele que está em sintonia com o Espírito Santo. Então ele comeu um livro, aqui, ele comeu, tá? Ele comeu. Aqui não tá dizendo que ele viu, ele comeu o livro. E a hora que ele pôs na boca, não foi amargo, porque estava em sintonia. Qual é a intenção, a impressão que você tem quando você vai fazer uma devocional e a mensagem vem assim meio de frente com aquilo que eu gosto, que eu queria ouvir, né? A palavra de Deus, quando você está em sintonia, nós vemos lá Jesus falando lá em João, quando ele está lá nas videiras, e ele começa a descrever lá no capítulo 14 e 15, que aquele que está ligado com Cristo, a seiva é a mesma. Então, quando você está ligado com a palavra, você tem a mesma coisa passando nas suas veias, tá bom? Então, o que acontece? A necessidade de estudar a palavra. Eu não posso dizer, vocês sabem que eu gosto de estudar a Bíblia, faço isso há muitos anos, e eu não posso dizer, sinceramente, que eu já comi a Bíblia. Não. Tem coisas que a gente parece que vai ser meio indigesta, você deixa para depois. Você fica lá com o docinho, tá? E aqui ele tá falando. Você quer fazer o papel, seguir o papel que eu tô dedicando a você? Você vai ser o meu enviado. Come a palavra. Ok. Pergunta 11. Qual a ordem que ele recebeu e qual a dificuldade que ele encontrou em obedecer a sua ordem? Aí vem, né? Dize-me ainda, filho do homem. Vai, entra na casa de Israel e dize-lhes as minhas palavras, porque tu não és enviado a um povo estranho, de estranho falar nem língua difícil a casa de Israel. Nem a muitos povos de estranho falar, língua difícil, cujas palavras não podem entender. Eu tô mandando você pro seu povo. Tá? Porque vai ser fácil. E a gente fala, nós que moramos, né, fora dos nossos países, você pensa assim, e o problema é só o idioma. Não é. O idioma é a coisa mais banal. O pior, o mais difícil é a cultura. Você ir falar para um povo que pensa diferente, que nasceu pensando diferente. Então, aonde você está? Quem é as pessoas que você acha que Deus está te mandando, comissionando a ser de exemplo, a ser sal, ser luz? São pessoas do seu ambiente. Você pode ir para fazer missão intercultural? Pode, mas a cada 10 missionários, vamos lá, 100 cristãos missionários, um vai para a terra estranha. Os outros são chamados para pregar aonde você está. Dentro da sua terra, da sua família, na sua cultura, onde vai ser mais fácil, tá? E é aqui que ele tá falando. Todos eles, se você fizer, olha aqui, ó. Nem muitos povos estranhos falar em língua difícil, cujas palavras não posso entender. Se eu, aos tais, te enviasse, certamente te dariam ouvidos. Claro, porque se você vem, como é que o próprio Jesus fala, né? Nenhum profeta é recebido no seu próprio
É meio, ok? Mas a casa de Israel não te dará ouvidos, porque não me quer dar ouvidos a mim, pois toda a casa de Israel é fonte obstinada e dura de coração. Eis que fiz duro o teu rosto contra o rosto deles, e dura a tua fronte contra a fronte deles. Fiz a tua fronte como diamante, mais dura do que a pederneira. Não o temas, pois nem te assuste com o seu rosto, porque são casa rebelde. Ainda disse, filho do homem, mete no coração todas as minhas palavras que hei de falar e ouve-as com os teus ouvidos. Eia, pois, vai aos do cativeiro, que é o pessoal que estava preso lá, aos filhos do teu povo, quer ouçam, quer deixem de ouvir, e fala com eles e diz, assim diz o Senhor Deus. Para quem? Primeiro a gente estava perguntando lá se você ia comer o rolo. Agora estamos falando, para quem você acha que você tem que testemunhar? Hoje, dia 23 de abril de 2026. O estudo de hoje é um chamado para você hoje. Para quem que o Senhor está te comissionando para falar? Para quem e como? Quanto mais difícil for, come o livro. Vamos lá. Qual a função do Espírito Santo nessa visão? De novo, pergunta 12. Levantou-me o Espírito, quer dizer, ele caiu de novo, né? E eu vi por detrás de mim uma voz de grande estrondo que dizia, que levantando-se do seu lugar dizia, bendita seja a glória do Senhor. O Espírito já levantou ele de novo. Ouvi o tatalar das asas dos seres viventes que tocavam umas nas outras, o barulho das rodas juntamente com eles, o sonido de um grande estrondo. Então o Espírito Santo me levantou e me levou, e fui amargurado na excitação pelo meu espírito, mas a mão do Senhor se fez muito forte sobre mim. Não temas de ir aonde Deus está te mandando, porque Ele vai estar contigo. Se Deus está te mandando, Ele vai te dar capacidade para isso. Deus, aquele que chama, é o mesmo que capacita. Tenha isso em mente, não tenha medo, não se intimide. Come o rolo e vai, porque Ele vai te dar sabedoria para falar no momento oportuno. E eu ainda vou mais longe, e eu já falei isso, acho que foi na semana passada, que é o seguinte, você não sabe o que falar? Fala o que Jesus fez na sua vida. Ai, mas eu não tenho oratória, porque eu não sei falar, porque eu tenho vergonha de público. Não fala em público, fala com a coleguinha do trabalho, tá? E conta o que Deus fez na sua vida. Pode ser isso que a pessoa que está do seu lado, ela está precisando ouvir. Um testemunho vivo e fiel de uma pessoa que passou por isso, ok? Bom, então eu fui até o Abib, aos do exílio, que habitavam junto ao rio de Quedar, e passei a morar onde eles habitavam, e por 7 dias assentei-me ali, atônito no meio deles. Durante 7 dias ele não falou nada, ele ficou lá vendo como que era o povo, e acho que pensando em qual estratégia que eu vou falar, mas ele foi. Ele não sabia o que ele ia falar, mas ele foi, tá? 14. Qual a ordem e consequência do cumprimento da ordem? Ai, findos os 7 dias, veio a mim a palavra do Senhor dizendo, filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, da minha boca ouvirás a palavra e os avisará da minha parte. Gente, Deus tá falando, eu vou falar com você e você repete. Já pensou você chegar num ponto da sua vida que você ter certeza que o que você vai falar é Deus falando no seu ouvido? Uau! Você não tá falando de você. Você tá emprestando a sua boca pro Espírito Santo. Gente, olha que honra Deus chegar pra mim e falar assim, Katia, vou usar você meio doida, que você fala umas coisas meio doidas, mas é o seguinte, vai falar. E você ter a certeza que é Deus que tá falando? Olha, gente, tem muita gente que empresta a sua boca pro diabo. É ou não é? Não tem... Jesus um dia falou para Pedro falando, amém, se sua palavra tá dura, não sei o quê, e Jesus falou, sai daí, Satanás, mas não falou, sai daí, Pedro, sai daí o Satanás, que tava, então, às vezes as pessoas estão do teu lado, e as pessoas são usadas pelo inimigo para desviar a sua fé, para te desviar do foco, então, pensa nisso. Bom, quando eu disser ao perverso, certamente morrerás, e tu não, olha aqui, olha a seriedade do profeta.
Quando eu disser ao perverso, certamente morrerás, e tu não o avisares, e nada disser para advertir do seu mau caminho, para salvar a vida, esse perverso morrerá na iniquidade, mas o seu sangue estará na sua mão. Então, quando Deus falar para você falar, fale. Porque se ele morrer sem entender a mensagem, o sangue dele vai ser cobrado da sua mão, porque Deus mandou você avisar. Mas se avisares ao perverso, se ele não se converter de sua maldade e do seu caminho perverso, ele morrerá na iniquidade, mas tu salvaste a tua alma. Então, fale, a tempo e fora de tempo. Também, quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá. Visto que não o avisaste no seu pecado, morrerá, e na sua justiça que praticara não serão lembradas, mas o sangue da tua mão o requererei. No entanto, se tu avisares o justo para que não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado e tu salvaste a tua alma. Olha a responsabilidade daquele que é chamado por Deus, ok? Então, ser profeta não é a maciota, não é cargo elitizado, não é né, o grande profeta, não. Olha como é o peso. 15ª e última pergunta, tá? Qual a segunda ordem dada a ele? Então, o que ele falou? Vai, fala, e aí a mão do Senhor veio sobre mim e ele me disse, levanta-te, sai para o vale onde eu falarei contigo. Levantei-me e saí para o vale e eis que a glória do Senhor estava lá, como a glória que eu vira junto ao rio Quebar, e caí com o rosto em terra. Entrou em mim o Espírito Santo e me pôs de pé. Nossa, de novo! Então quer dizer que o Espírito Santo te levanta para pôr na presença do Senhor? Me pôs de pé e falou comigo e me disse, vai e encerra-te dentro da tua casa. Porque, ó filho do homem, eis que porão cordas sobre ti e te ligarão com elas, e não sairás no meio deles. Farei que a tua língua se pegue ao teu paladar e ficarás mudo e incapaz de os repreender, porque são casa rebelde. Mas quando eu falar contigo, darei que fale da tua boca e lhe dirás, assim diz o Senhor. Quero quem ouvir, ouça, e quem deixar de ouvir, deixe, porque são casa rebelde, tá? Então, o que acontece aqui? O que acontece aqui? O que nós vimos nesse texto de hoje? Importante para você pôr em prática na sua vida. Primeiro, eu sei que todas nós somos curiosas, vamos querer ir lá olhar de novo para ver como é que é o céu, que já foi dito lá, beleza. Aqui que nós vamos pensar essa semana. Qual é a ação do Espírito Santo na nossa vida? Eu quero botar isso dentro da cabeça de todo mundo. A função do Espírito Santo é te levantar e colocar na presença de Deus. De novo, a função do Espírito Santo não derruba ninguém, ele levanta, tá? Nossa, cara, por que você fala tanto isso? Porque o que eu tô vendo de coisa dentro das igrejas. Segunda coisa que você tem que pensar. Você tá comendo a palavra? Você tá comendo a palavra? Ou você ouve uma pregação uma vez por semana, às vezes você nem pega a Bíblia e acha que tá tudo certo. Parou por aí. Você tá comendo a palavra? Não vou nem entrar nesse detalhe, porque eu acho que já tá mais do que explicado. A terceira coisa. Você sabe a responsabilidade de obedecer uma missão? Se eu não cumprir, o projeto de Deus não será frustrado. Se Deus mandar você fazer uma coisa e você não fizer, ele vai levantar outro para fazer. Mas ai daquele que se recusar a fazer. Então, entenda, como o chamado de Deus é um privilégio, ele capacita, ele vai falar o que você tem que falar. Ele que manda o Espírito Santo te levantar para colocar na frente. E você tem coragem de obedecer a missão? São essas 3 perguntas para ficar coçando na cabeça da gente até a semana que vem, tá? Primeiro, o Espírito Santo só levanta. Você está comendo a palavra e você sabe a responsabilidade de cumprir uma missão?
Ai, mas então eu não quero. Eu conheço uma pessoa muito próxima de mim que falou pra mim, olha, pra mim é o seguinte, Jesus morreu na cruz pra me salvar, é só isso, já tá bom, eu paro por aí. Mas já pensou o privilégio de Deus olhar pra você lá de cima e falar assim, vou usar essa daí. Essa é minha filha, que ela tá vou colocar no lugar certo, que ela vai ouvir o que eu tô falando e vai obedecer, que ela vai servir de exemplo para as pessoas. Já pensou que privilégio? E se você estiver sendo chamado, você não quiser ouvir esse chamado, Deus vai levantar outro. E o privilégio vai ser de quê? Do outro. E aí, incutido nessa pergunta, vem a outra. Vem a outra, tá? Você quer ser largado de lado de Deus? Do projeto de Deus? Deus fala assim, com essa aí eu não posso contar? Não existe coincidência no universo. Para todos que estão ouvindo essa mensagem, hoje, no mesmo dia, ou daqui a sei lá quanto tempo pelo YouTube, a pergunta é a mesma. No dia de hoje, aonde você está no plano espiritual, tá? O que é que você quer fazer? Em que você pode crescer? Você quer ficar no marasmo como criança? Deus não manda criança fazer nada. Deus pega no colo, faz um cafunézinho, dá um pirulito. Mas Deus trabalha com guerreiros. Você quer o quê? Ficar sendo o bebezinho que fica lá dentro do... Chamava chiqueirinho quando eu era pequena. Não sei se ainda chama. Chama de quadrado, cercado, não sei. Mas na minha época era chiqueirinho mesmo. Você quer ficar no chiqueirinho de Deus lá, recebendo leitinho? Ou você já tá na fase que Deus pega, te dá uma lista, a chave do carro, o cartão de crédito e fala, vai lá fazer. Hoje o chamado é para você. Hoje o chamado é para mim. Em que ponto você está? Ai, mas eu não sei como. Começa a comer a palavra. Começa a comer a palavra. Ora, pede para Deus te dar orientação e vai ler. E vai ler. Fala para Deus te mostrar o que Ele quer falar com você. Deus tem um projeto para você hoje. Hoje, no dia de hoje, Ele está falando comigo, está falando com você. Aonde você quer estar no reino de Deus? Qual o papel que você vai ocupar no reino de Deus? Você é covarde ou você é guerreira? E é assim que a gente vai acabar hoje, tá? Pensa, ora e veja o que você quer fazer. Se você está disposta a chegar, enxuga as lágrimas, né? Enxuga, arruma o cabelo, levanta, tirando os machucados, areia, né? E fala assim, Senhor, eu tô aqui. Yes! Aí Deus vai mandar o Espírito Santo te capacitar e aí, nossa, vai arrasar. Então, seja corajosa, tenha coragem de falar, Senhor, eis-me aqui, me manda. Porque quando você estiver fazendo a obra de Deus, Ele vai estar te capacitando e abrindo as portas e provendo os meios. Vamos ter coragem? Corajosa não é só pegar e subir numa moto, gente, isso é bobagem. Eu quero ser corajosa para Deus falar assim, Kátia, vai lá fazer isso que parece impossível. E eu falar assim, ok, tô indo. Tá? Então que isso seja uma verdade na sua vida, que hoje esse estudo possa ser um chacoalhão. Não sei o que eu vou fazer, vai comer a Bíblia, vai comer o rolo. E eu tenho certeza que Ele vai falar com você o que é que Ele quer, porque Ele é seu Pai. Ele não tá lá no trono, largado, Ele desceu e foi falar com Ezequiel. Então Ele pode descer e falar com você hoje. Amém? Beijo grande e até a semana que vem com o segundo estudo de Ezequiel.